do terceiro ano. Eu vou, a pedido de alguns alunos, tentar esclarecer melhor o item D do problema que está na apostila, o problema da página 14 da apostila, que é onde a gente tem lá alqueires plantado de milho e cana. E depois no item D é assim: represente no plano cartesiano o conjunto dos pontos que satisfazem simultaneamente as duas exigências, expressa no item B e C. Lembrando que devemos ter x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero. Então, onde esse x aí é o que você vai plantar de milho, então você pode plantar milho, zero de milho, pode plantar, como pode plantar 8 alqueires de milho. Você pode plantar y também, pode plantar zero de cana, como pode plantar meio alqueire de cana, o tanto que você quiser, só não tem como plantar mais do que 8, porque só tem 8 alqueires. E com relação ao item B, o que o item B fala? Qual é a relação entre x e y que traduz a exigência que o total de alqueire plantado não pode ser maior que 8? É o B. E o item C, qual é a relação entre x e y que traduz a exigência de que o total de água a ser utilizado não pode superar 120 mil? Bom, é munido disso que a gente vai fazer então o item D. Primeiramente, então, você faz um gráfico. Então, tem aqui o eixo X. Aqui eu vou colocar os tantos de alqueire que eu tenho para plantar milho. Então, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz até 10 alqueires, mas eu vou precisar só até 8. No Y, eu peguei, fiz também o gráfico, coloquei até 12, que é onde eu vou plantar cana. Se bem que eu só posso plantar até 8. A gente tem que lembrar assim, que o X é o milho e o Y é a cana. O rendimento que você ganha em reais do milho é 20 mil reais por alqueire, depois de colhido. A cana rende 15 mil reais por alqueire. A água que a gente usa para irrigar o milho, ele gasta 20 mil litros de água por alqueire. E a cana, 10 mil litros de água por alqueire. Aí, então, vamos atender então nesse gráfico a primeira exigência, que é o máximo de água que a gente tem é 120 mil litros d'água. Vamos então montar essa inequação. Bom, eu tenho então que o meu consumo de água, ele vai ser gastado assim. Cada alqueire que eu tenho de milho, né, no caso X, é 20 mil, então aqui é 20 mil X, e mais, para cada alqueire de Y, que no caso é a cana, né, eu vou gastar 10 mil litros d'água, então mais 10 mil litros, no máximo 120, então esse valor aqui, esse resultado não pode superar os 120 mil litros d'água que tem. Então, para eu pegar e usar todos os meus 120 mil litros d'água, até quantos alqueires eu posso plantar? Então, vamos primeiro supor que eu não vou plantar nada de milho, seja o X igual a zero. Então, estou supondo isso. Se o X igual a zero, então vai ficar assim, substituindo o X por zero. 20 mil vezes zero, mais 10 mil vezes Y, é menor que 120 mil. 20 mil vezes zero dá zero. Então ficou 10 mil igual a 120 mil. 10 mil, que está faltando um zero. Vamos dividir os dois lados por 10 mil. Então corta 4 zero aqui, corta 4 zero aqui. Então ficou 1Y é menor que 12 alqueire. Então, eu tenho que plantar, se for só cana, eu não posso plantar mais que 12. Tem que plantar menos que 12. Então, no máximo 12 alqueire. Então, se o X for zero, o meu Y é 12. Ó. Se o X for zero, o Y é 12. Então, marco aqui no gráfico. Então, veja que dá para plantar 12 alqueiros com a água que eu tenho. Mas vamos pensar agora que eu vou considerar que o Y é zero. Quer dizer que
não vou plantar, né, eu não vou plantar cana, eu só vou plantar milho. Então a equação vai ficar 20.000 vezes o x mais 10.000. Como eu supus y zero, então eu vou colocar 10.000 vezes zero. Isso é menor ou igual a 120.000 litros, que é o máximo de água que eu tenho. Então 10.000 vezes zero, isso dá zero. Ficou 20.000. X é menor ou igual a 120.000. Vou dividir os dois lados por 20. Então, corta aqui 4 zero, corta 4 zero. 2x é menor que 12. Então, quer dizer que 1x é menor ou igual a 6. Então, se eu for plantar só milho, apenas milho, eu posso plantar até 6 alqueires. A minha água dá. Então, vai dar esse ponto aqui. Aí eu pego a régua, coloco aqui e ligo os dois pontos. Então, essa região aqui, ó, essa região aqui é a região que dá para plantar. E eu vou ter água para plantar, né? Eu posso plantar 6 alqueires de milho ou plantar 12 alqueires de cana, para eu usar toda a água que eu tenho. Mas a gente vai pensar agora, né, na outra exigência, que é o tanto de terra que eu tenho, que é no máximo 8 alqueires. Então, se eu somar o que eu vou plantar de milho, que é x, mais o que eu vou plantar de cana, que é y, isso não pode passar de 8. Então, vamos supor que o x é zero. Então, seja x igual a zero. Então, vai ficar 0 mais y é menor ou igual a 8. Quer dizer que o y eu posso plantar até 8 alqueires de cana. No máximo 8 alqueires. Se eu supor agora que o y é igual a zero, então eu vou ter que x mais 0 é menor ou igual a 8. Ou seja, o tanto de milho que eu posso plantar é no máximo 8. Né? Não tem como plantar mais que 8. Então eu tenho aqui uma outra reta. Tem aqui uma outra reta, que é essa reta aqui. Então essa região aqui é o tanto que posso plantar de terra. Então essa aqui é a região de plantio que eu posso fazer dentro dos meus 8 alqueires. Pessoal, tá ficando grande o vídeo, mas não tem jeito, eu preciso explicar. Então, ó, agora a gente tem que chegar no checkmate aí da questão, que é, deixa eu arrumar aqui, no finalmente dela. O que diz ali é assim, ó, lembrando que a gente tem que atender as duas exigências. Então vamos imaginar aqui, ó, se a gente pegar e plantar aqui, ó, um tanto aqui. Se eu plantar 10 e mais um pouco de milho, eu não vou ter terra para plantar. Então, porque quando eu vou pegar que atende as duas exigências, aqui eu tenho água, dá para plantar até 10 alqueires, mas não tenho terra. Então, essa região não serve. Essa região aqui, vamos pegar essa daqui. Essa região aqui, eu tenho terra. Tenho terra sim. Mas não tenho água. Se eu plantar mais que 6 alqueires, vamos falar, se eu plantar aqui, ó, tá dando mais que 6 alqueires. Ainda estou plantando um pouco de milho ainda. Estou plantando 6 de milho e mais um alqueire de cana. Então, se eu plantar aqui, eu vou ter terra, mas não vai ter água, porque o gráfico da água, ele passa por aqui, ó. Esse aqui que é o gráfico da água, ó. Esse aqui é o gráfico da água. Então, para atender as duas exigências, tem que seguir daqui, ó, tem que seguir essa região aqui até aqui, ó. Ou seja, todos esses pontos aqui, ó, toda essa região aqui. Essa aqui é a região que eu posso plantar, que eu vou ter terra e vou ter água. Então, quais são os pontos? Como são muitos pontos, é uma região, então tem que fazer o gráfico e pintar aqui, ó. Espero que isso aí agora ajudou vocês. Para eu terminar, ficou faltando o item G. Eu vou fazer agora o item G. Determine o ponto da região do item D, que foi esse aqui, foi o item D que a gente fez.
né? Determine o ponto, um ponto, que determina o rendimento total máximo. Bom, o rendimento a gente faz por essa fórmula aqui, ó, x. Cada x, né, rende 20. No caso do x, que é o milho, rende 20 mil. E mais cada y rende 15 mil. Isso vai dar, então, um rendimento. Então, vamos pensar aqui em 2 pontos. Por exemplo, vamos pegar aqui o x igual a 6. Se o x aqui for 6, quer dizer que aqui é y, né? Se eu pegar esse ponto aqui, ó, esse aqui do gráfico, que eu tenho condição de plantar 6 alqueires, tudo de milho. Só que eu não vou plantar nada de cana numa situação dessa. Então, eu vou ter aqui, quanto que eu vou ter de rendimento? O x é 6, vou pegar 20 mil vezes 6, mais 15 mil vezes 0. 20 mil vezes 6, então vai dar um rendimento de 20 mil vezes 6 dá 120 mil reais. 15 mil vezes 0 é 0. Então, nesse caso, se eu plantar aqui, ó, 6, eu vou ter um rendimento de 120 mil. Vamos observar onde as duas retas se cruzou, que é aqui. Que ponto que é aqui? Está plantando 4 de milho e 4 de cana. Vamos ver o rendimento nesse caso aqui, então. Né? Se eu plantar, né, 4 e 4. Então, meu rendimento vai ser igual. Então, eu estou pegando esse ponto aqui, ó, 4 e 4. Então, vai ficar 20 mil vezes o x. O x eu vou trocar por 4. Mais 15 mil vezes 4. 20 mil vezes 4 dá 80 mil. Então, eu vou ter um rendimento de 80 mil com o milho. E mais 15 mil vezes 4, eu vou ter 60 mil. Rendimento com a cana. Somando os dois rendimentos, vai dar 140 mil. Então, observe que aí os 140 mil... Observe aqui, ó, que os 140 mil foi mais do que os 120 mil. Mas aí, não vou só deixar para vocês pensar. Por exemplo, esse ponto aqui, ó. Se eu plantar tudo de cana, plantar 8 alqueires de cana. Bom, tudo bem, posso. Só que daí eu não vou plantar nada de milho. Cada alqueire de cana custa 15. 8 vezes 15 é 120. Então, vai dar igual aqui. Então, não é mais. Então, o maior de tudo, qual é o ponto máximo? Quando está perguntando lá, determine o ponto máximo. É esse ponto aqui. Que ponto que é esse? É o ponto aonde as duas retas se cruzam. Na interseção das duas retas é o ponto máximo, que é 4 alqueires de cana e 4 alqueires de milho.